Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Você que já conhece o nosso trabalho, confia aqui nos nossos vídeos, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade. E dessa forma vamos todos juntos poder fazer mais negócios nos leilões, quebrar as objeções e mostrar o quanto é vantajoso esse nosso mercado. E entrando no tema de hoje, ITBI nos leilões, vamos falar desse tema muito importante que gera muitas dúvidas, que muitas pessoas nos questionam e que hoje em dia já tem um tratamento muito consolidado, tanto pela legislação, que determina suas regras, quanto pela jurisprudência, que já pacificou todo o entendimento. Então, este é um ponto muito pacificado no mercado dos leilões. E quando a gente fala de ITBI, os dois pontos mais importantes são quem deve pagar, o momento em que ele vai precisar fazer esse pagamento e o valor do ITBI. O ITBI é um imposto que incide sobre a transmissão de bens imóveis entre vivos, entre pessoas vivas. Então, toda vez que uma pessoa comprar um bem imóvel, vai incidir ITBI. Como não poderia ser diferente, uma vez arrematando um imóvel em leilão, o arrematante vai ter que fazer o pagamento do ITBI. Com isso, já fica aqui a primeira definição. Quem paga o ITBI é o arrematante, é quem compra o bem imóvel. E quando é que deve ser feito o pagamento? Ou seja, qual é o momento da incidência do ITBI? O ITBI, como eu comentei, está previsto lá na Constituição, é um tributo de competência municipal, tem seu regramento ali no Código Tributário Nacional, e por ser um tributo municipal, ou seja, instituído pela legislação dos municípios, é comum que existam algumas disposições ali diferentes a depender do município em que você está tratando. Então, sempre que você arrematar um bem, você precisará saber qual é o município e analisar a legislação desse município. Então, se é um bem aqui em São Paulo, se é em alguma outra capital, em alguma cidade do interior, você precisa olhar a legislação desse município para saber ali as regras do ITBI. Mas, de modo geral, as regras são semelhantes e o que há de divergente nós vamos falar agora. E no que tange ao pagamento do ITBI, muitos municípios fixam ali um prazo de 15 ou 30 dias para se fazer o pagamento, tendo por base o momento da elaboração do auto de arrematação ou, por exemplo, o momento da expedição da carta de arrematação. Então, de acordo com o município, você consegue ver qual é a regra. Só que existe um ponto muito importante específico sobre o leilão. O artigo 901, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que é a legislação que rege os leilões judiciais, dispõe que para ser expedida a carta de arrematação, o juiz pode exigir a apresentação do comprovante de pagamento do imposto incidente nessa operação, ou seja, do ITBI. Então, pode ser que antes mesmo de ser expedida a carta de arrematação, para ser dado continuidade ali no processo, na consumação da sua arrematação, pode ser que o juiz da causa exija que você comprove o pagamento do ITBI. Se o juiz da causa exigir que você faça a comprovação do pagamento do ITBI, você poderá fazer esse pagamento e apresentar ao juiz, ou então poderá tomar a postura que nós já vamos falar, mas se não houver essa exigência do juiz, você pode observar o que diz a legislação do município, ou seja, você pode pagar no prazo ali de 15, 30 dias depois da expedição da carta, ou depois da expedição do auto de arrematação, a depender do que determina o município. Então, até agora, você viu aqui algumas situações diferentes, ITBI podendo ser exigido de uma forma ou de outra. Mas o importante é que a jurisprudência consolidou o entendimento sobre o momento em que pode ser exigido o pagamento do ITBI. E esse entendimento jurisprudencial decorreu da interpretação da Constituição, da Lei Complementar, que é o Código Tributário Nacional, e com base nisso se entendeu que o ITBI só pode ser exigido com o registro da transferência de propriedade, ou seja, todos esses momentos anteriores não são, nos termos da jurisprudência, o momento adequado a se exigir o pagamento do ITBI por parte do comprador e, aqui no nosso caso, por parte do arrematante. Então, qual que é a situação? Se o juiz, lá no processo, exigir que você comprove o pagamento do ITBI para expedir a carta de arrematação, você pode fazer esse pagamento e já encerrar essa discussão. Ou você pode discutir com base nesse entendimento do STJ. Pode dizer que você não é
obrigado a pagar antes do registro da carta de arrematação. O mesmo acontece se o juiz não exigir, mas a legislação do município fixar ali um prazo e você não quiser cumprir esse prazo. Novamente, se você quiser fazer o pagamento como determina a legislação do município e encerrar essa discussão, você pode fazer. Mas se você não quiser fazer isso, você está respaldado. Você tem o respaldo do entendimento jurisprudencial do STJ de que o ITBI só deve ser pago no momento do registro da carta de arrematação. Ou seja, você pode, respaldado na jurisprudência do STJ, pagar o ITBI somente depois do registro dessa carta de arrematação. Apesar de ser um entendimento já consolidado pelo STJ, não significa que você vai conseguir fazer valer o seu direito sem briga. Você pode tentar, mas pode ser que você venha a ser exigido pela prefeitura ou pelo juiz do processo, ou pode ser que você não consiga dar andamento sem o pagamento do ITBI, então pode ser que você precise buscar o judiciário com uma ação específica para ver resguardado o seu direito de só ser obrigado a fazer o pagamento do ITBI posteriormente ao registro da carta de arrematação. Então agora nós já falamos quem deve pagar o ITBI, o momento em que deve pagar o ITBI, agora vamos falar do valor. E aqui é um ponto importante. Normalmente o ITBI é cobrado ou com base no valor definido pela prefeitura como base de cálculo desse imposto ou com base no valor do negócio, normalmente utilizando-se o maior entre essas duas rubricas, entre esses dois valores. Mas, novamente, existe entendimento jurisprudencial de que o ITBI deve ser cobrado pelo valor efetivamente praticado para esse bem, e o valor da arrematação é o valor que expõe o que de fato é praticado, porque a arrematação em leilão decorre de uma oferta pública, de uma oferta muito vasta, com tempo, com todas as informações. Então, o valor pelo qual o bem é arrematado em leilão é, de fato, o valor pelo qual ele é praticada a venda desse bem no mercado. Então, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação. Novamente, pode ser que você não consiga fazer valer esse seu direito de plano. Pode ser que a prefeitura venha te exigir um valor superior. Nesse caso, você pode, por exemplo, abrir um procedimento administrativo para discutir esse ponto. Pode ser que você tenha que buscar o judiciário, mas o importante é você saber que você tem esse direito. Então, se você estiver sendo cobrado em um valor excessivo, você pode buscar o judiciário ou as vias administrativas, que muitas vezes resolvem, mas de uma forma ou de outra você consegue fazer valer o seu direito. Então, cada caso é um caso. O que você precisa saber é que sempre você, arrematante, será responsável por pagar o ITBI e deve saber que o momento de se pagar esse valor do ITBI e o quanto você deve pagar, pode até haver divergências ali, situações diferentes a depender da legislação do município, mas a jurisprudência já consolidou. Você tem o direito de pagar o ITBI somente com o registro da carta de arrematação e a base de cálculo para esse cálculo é o valor de sua arrematação. Se for preciso buscar o judiciário para fazer valer o seu direito, você tem uma vasta jurisprudência que te respalda e que certamente vai fazer ser positiva essa sua empreitada e vai fazer com que você tenha o direito de pagar no momento adequado e pelo valor adequado. E com isso, então, concluímos o vídeo de hoje. Agora você já sabe tudo sobre a incidência do ITBI em suas arrematações e nas arrematações dos seus clientes para você que é assessor de leilões. Aqui no nosso canal temos diversos outros vídeos, por exemplo, falando do IPTU, falando de débitos condominiais, de diversos outros temas que você pode também consultar aqui para cada vez mais conhecer o leilão de verdade. E se gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa um comentário sobre este vídeo, sobre qualquer outro vídeo do nosso canal, sugira uma pauta para a gente produzir mais conteúdo e também se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade e vamos juntos até a próxima.